Falamos então aí sobre o processo de requisito, né, de engenharia de requisito. Fizemos uma abordagem completa desse modelo espiral. Nos slides tem aqui a parte descrita, né, para que fique registrado. Então, para a gente encerrar essa parte de processos aí, de como que a gente faz, de como que a gente entende o contexto geral da engenharia de requisito, né. Existe aí tipos diferentes, né? Então varia dependendo do domínio da aplicação. A gente tem maneira diferente de trabalhar com a engenharia de requisitos, ok? Mas normalmente essas atividades que eu demonstrei são atividades genéricas, tá? E que a maioria dos autores também trazem nas suas literaturas, porque é realmente o que é aplicado na maioria dos projetos. Bom, então vamos falar um pouquinho mais de estudo de viabilidades, né? Como eu abordei lá naquele primeiro momento. Então, é necessário que se faça esse estudo de viabilidade para decidir se vai ou não para frente o projeto, né? Então, vale a pena ou não gastar o tempo e esforço necessário. E esse estudo tem que ser feito para que verifique se o projeto pode ou não caminhar, tá? Então, tem que ser um estudo bem focado, tá? Ele verifica algumas coisas, como, por exemplo, se o sistema vai contribuir para os objetivos da organização, okay? Se o sistema pode ser implementado usando a tecnologia atual e dentro do orçamento, tem que estar dentro do orçamento previsto, né? Então, esses são alguns elementos que você pode estar levantando para tomar essa decisão e verificar se realmente vale a pena implantar esse projeto de software. Então, o estudo de viabilidade existe, deve existir, tá? E a partir dele que se toma a decisão se vai ou não para frente, tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo passo. Então nós vamos agora falar sobre a questão da licitação dos requisitos, tá? Essa licitação tem como objetivo compreender, né, todos os elementos que vão envolver o projeto de software, a etapa, se for em relação aos métodos ágeis, a gente tem que entender as sprints, né? Então tem que entender como que esse sistema vai se comportar. Então esclarecer, elicitar, a gente chama de elicitar requisitos, compreender os requisitos dos stakeholders e transformar isso em requisitos de sistema, ok? Então os engenheiros participam disso juntamente com os stakeholders, para a gente saber aí como que vai levantar todas essas informações, tá? Essas informações podem ser levantadas de várias, e tem técnicas para se fazer isso, beleza? Então vamos lá. Então o processo então reúne informações sobre o sistema proposto, se existe toda a documentação que é necessária, enfim, todas as fontes que envolvem aquela especificação dos requisitos são elementos importantíssimos para a licitação dos requisitos. Então tem um diagraminha aqui bem interessante para que vocês possam entender como que isso acontece. Então tem essa descoberta, essa compreensão do que é necessário. A gente chama isso de descoberta e compreensão dos requisitos, tá? Aí, é claro que numa abordagem com a equipe de negócio, você vai ter uma enxurrada de informações. Às vezes, dependendo do stakeholder, eles vão mandar muito documento para ser analisado. Então, os engenheiros de requisito, a equipe técnica, ela tem essa responsabilidade de fazer essa classificação, fazer essa organização, né? Para que a gente possa priorizar, para que eu possa fazer os documentos tanto em nível de usuário e de sistema. Então, essa elicitação de requisito é esse ciclo contínuo aqui, né, de descoberta, classificação, priorização, documento, descoberta, classificação, priorização e documento. A gente faz por meio de abordagens, por meio de entrevistas. Existem algumas técnicas para se fazer isso. Bom, aqui apenas para certificar, tá?
apenas explicando aí para compor os relatórios, o slide. Existem alguns problemas, né? Isso aí, comumente, a gente fala isso todos os dias porque é realmente o que acontece na vida real, no mundo do trabalho, né? Muitas das vezes você vai deparar com esses problemas. Os stakeholders não sabem o que eles realmente querem. É uma abordagem, é uma fala por todos os profissionais que trabalham com TI, que trabalham com projetos de software que às vezes, muitas das vezes, é muito escuro, porque os stakeholders eles têm a ideia, mas não sabem muito bem como implementar essa ideia. Então, essa fala é muito comum, né, no nosso meio. O stakeholder não sabe o que quer. Já falei isso em algumas aulas também, né? Às vezes, eles expressam os requisitos com seus próprios termos, e às vezes a equipe técnica não está acostumada com algum tipo, com alguma atividade específica. Então tem que ter acontece esses problemas porque esses termos não são entendidos pela equipe técnica. Da mesma forma que a equipe técnica também fala alguns termos, né, técnicos às vezes para os clientes e eles falam a equipe de negócio e a equipe de negócio não entende. Então essa comunicação ela realmente tende a ter um problema quando você vai fazer uma análise do requisito, tá? Podem ter requisitos conflitantes, com certeza, ideias diferentes, né? Às vezes você dá com uma reunião de requisitos e aí chega 5 stakeholders e você começa a entender o processo, aí um stakeholder entra em conflito com o outro, que o processo que você estava desenhando, e muitas das vezes quando você vai para uma reunião, você começa a desenhar o sistema na sua cabeça, ele entra com uma fala que converge com o que o outro stakeholder falou, e aí a partir desse momento você começa a ter um conflito, né? E esses requisitos conflitantes com certeza são problemas na hora que você vai fazer a análise, porque se um stakeholder não fala a mesma língua do outro, você não pode desenvolver dois sistemas diferentes. É um sistema para atender a demanda apresentada. Então, os stakeholders têm que resolver esses problemas, né? Esses entendimentos. E isso aí pode acarretar problemas sim, tá? Fatores políticos, organizacionais também influenciam em problemas. Isso aí é outro fator, assim, que às vezes a parte técnica tem que estabelecer aí um requisito que vai atender a parte técnica, mas a parte política não olha isso aí com bons olhos, porque vai dar uma transparência que não poderia ter. Isso aí acontece muito, tá? Ok? No meio dos negócios. A mudança durante o processo de análise, né? Um novo stakeholder entrou na companhia e ele agora tem pensamentos um pouco divergentes, né? Diferentes dos outros stakeholders. Então, pode ter problema de mudanças. Então, esses são alguns problemas, né, que a gente vê no dia a dia enquanto a gente analisa requisitos de projetos. Tá? São problemas comuns. Okay? Bom, existe para levantar esses requisitos, para elicitar algumas técnicas. Tá? Eu trouxe alguns textos aqui, claro que eu tirei do livro do Somerville e eu não vou ficar lendo os slides, mas vou fazer algumas abordagens para vocês poderem entender, tá? O que são essas técnicas, né? Quando a gente quer descobrir essas informações, quando a gente quer descobrir os requisitos, a gente precisa ter uma abordagem com a equipe de negócio, né? Então, existem algumas formas de fazer isso, okay? Para a gente poder compreender o que as pessoas quando trabalham, o que elas produzem, como usam os outros sistemas, como podem precisar mudar para acomodar o novo, ou seja, a forma com que isso acontece. Então, existem duas maneiras, tá? Que são as mais utilizadas. É claro que existem outras técnicas, mas uma das técnicas mais utilizadas é realmente a entrevista, a reunião formal ou informal, uma abordagem com o cliente, né, com a equipe de negócio. Então você tem, por exemplo, reuniões informais e formais. Quando eu falo informais, são abordagens e a equipe técnica vai na mesa do cliente perguntar alguma situação porque não entendeu um determinado requisito.
uma reunião formal, todo mundo numa mesa como essa, como você está vendo no slide aí, alguém fazendo uma ata para que possa registrar tudo isso que as falas que foram relatadas aí na reunião. Então, essa é a maneira mais comum hoje de fazer licitação de requisitos, tá? Por meio de entrevistas. Uma outra maneira muito interessante, que também tem uma citação, é a questão da observação. A gente chama de etnografia, que é o quê? Nada mais é do que a equipe técnica vivenciar a atividade cotidiana da equipe de negócio. Então, a equipe técnica vai para dentro do setor, vai para dentro do local onde os requisitos são anotados. Então, a equipe de negócio continua seu dia a dia, continua seu cotidiano, e a equipe técnica fica observando as atividades que são desenvolvidas pela equipe de negócio. E essa observação, eles vão colhendo esses requisitos em nível de usuário, a forma com que eles trabalham atualmente, a abordagem que eles têm nos processos de negócio, e aí isso vão sendo relatados em requisitos, né? Essas duas técnicas são as técnicas mais utilizadas. Claro que existem outras técnicas. Uma abordagem, por exemplo, por e-mail, um formulário, eu posso pedir para a equipe de negócio preencher um formulário, e a resposta desse formulário passa a ser um requisito, né? Então, a característica do tipo de requisito que você quer levantar pode ter técnicas de licitação de requisitos diferentes. Porém, as mais comuns são essas duas, né? As reuniões formais e informais, em primeiro lugar, e a questão da observação, que a gente chama de etnografia, é uma outra abordagem. Okay? Então, aqui está as definições para vocês, tá? Do que os autores trazem, tanto de entrevista, a forma, formula questões, como que você faz entrevistas fechadas, abertas, as questões de entrevista, da observação em relação, algumas observações em relação à técnica de entrevista, né? Aqui, os entrevistadores devem ter mente aberta, porque se você vai para uma reunião e o stakeholder fica desconfiado de não passar as informações corretas, de não passar todas as informações, com medo de perder, às vezes, o emprego, isso acontece muito, né? E isso aí acaba tendo problemas nos requisitos também, tá? Então, o entrevistador tem que ter a mente aberta, tem que entender que o projeto a ser desenvolvido é para o bem do negócio, vai agregar valor para a empresa, vai agregar valor no trabalho dele, isso é importante, né? Os analistas devem induzir. Isso aqui é muito importante, porque muitos dos analistas, às vezes, da equipe técnica, não colhe o requisito e implanta alguma coisa que não foi acordado. Então, quando o analista, quando o engenheiro de requisito tem uma ideia ao qual não foi externada pela equipe de negócio, é importante que ele tenha essa sensibilidade e proatividade de levar essa ideia para a equipe de negócio, para que a equipe de negócio possa comprar essa ideia. Mas a ideia passa a ser de todos, não pode ser da equipe técnica nem da equipe de negócio, em função da sequência. Porque senão você vai implementar alguma coisa que não estava no acordo, que não foi aprovado. Isso não pode, porque acaba conflitando com o projeto de software, tá? Então, o analista, está errado aqui, analistas, né? Devem induzir uma questão, uma proposta, tá? Então, é uma questão de proatividade, tá? Ok? E também não pode ficar na inércia, né? Eu vou lá, vou ver o que vai acontecer. Não. O engenheiro de requisito tem que ter essa dinâmica. Tá bom? Essas são algumas observações aí importantes nas entrevistas.
Aqui estão a técnica de etnografia, que eu falei para vocês, que é a questão da observação em relação às atividades cotidianas, tá? São algumas coisas aí que eu trago sobre etnografia. Então, vamos aí. Aqui é uma questão da etnografia como um processo, tá? Eu faço análise do ambiente, às vezes eu faço uma prestação de conta para aquilo que eu vi, tá? Então, eu foco no prototipo, reúno com ele, foco novamente nas atividades dia a dia, prototipo. Então, você pode fazer esse processo em relação à etnografia, em relação à observação das atividades cotidianas, do processo normal da atividade que vai ser desenvolvida o projeto de software. Então, você pode vivenciar lá, junto ao stakeholder, o dia a dia dele, e prototipando, reunindo, fazendo reuniões para prestar conta do que você está vendo, do que você está produzindo, entendeu? Faz uma avaliação do protótipo junto com ele. Então, isso tudo aqui é uma técnica, né, que a gente chama de etnografia e prototipação. Você vai desenvolvendo aos poucos, junto com o cliente, dentro do dia a dia dele, dentro da área dele, dentro do processo que ele está acostumado. Ok? Uma outra forma é por meio de histórias, né? Histórias de usuário. A gente cria histórias de usuário para facilitar o entendimento do usuário em si, né? Então, é uma técnica utilizada hoje pelo Scrum, eu apresentei isso para você, né? E a questão dos cenários. Você cria cenários possíveis, né? Em relação aos requisitos que vão ser demandados, né? Então, histórias de cenários é uma técnica muito interessante de você utilizar para você poder descrever o seu requisito, tá? Ok?